Bom, meus irmãos, vamos à palavra, Mateus capítulo 22, versículo 34. Mateus 22, 34. É a nossa meditação de hoje. Hoje é domingo da gratidão, pessoal. Tem motivo para agradecer ou não? Aquilo que Deus já fez. A maior de todas as bênçãos Deus já deu a você, que é a salvação. Ou ao menos a oportunidade de ser salvo. Para todos. Isso aí vale para todos, independente de qualquer coisa. Aquilo que Deus já fez na tua vida. Quem aqui Deus já fez alguma coisa ou muitas coisas? Faz assim. Então você já tem motivos para agradecer. O que Deus está fazendo e também o que Ele vai fazer. Mateus 22, 34. Diz assim, ó. E os fariseus, ouvindo que ele fazia, ou fizera, emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então você imagina, Os saduceus e os fariseus se reuniram, todos com o mesmo objetivo, fazer Jesus tropeçar. Então eu explico mais uma vez, esses homens não tinham o desejo de fazer o bem, não eram zelosos pela lei de Moisés, eles não tinham interesse de zelar pela lei, eles queriam fazer Jesus tropeçar. Então Jesus foi combatido pelos saduceus, ele foi interrogado. Jesus, não explica isso, explica aquilo. Jesus foi respondendo sempre com a sabedoria de Deus e tudo que eles perguntavam, Jesus respondia com o pé nas costas. Então, ele combateu aqueles saduceus, como diz aqui, ele fez emudecer. Eles não tinham mais o que perguntar, porque tudo Jesus respondia com sabedoria. Aí então eles se juntaram aos saduceus, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Então qual que era a intenção? Era aprender ou fazer Jesus tropeçar? O que eles queriam? Fazer Jesus. Então, a interrogação não era porque eles queriam aprender. Ô, Jesus, explica isso aqui, me ensina tal coisa. Não, era fazer Jesus tropeçar. Então, nós explicamos que a religião, quando alguém perguntar para você assim, de qual religião você é? Eu sou cristão evangélico. Não é? Agora, eu digo para você que o evangelho é melhor do que a religião. A religião é o homem tentando alcançar Deus. E o evangelho é Deus alcançando o homem. Então é melhor, você ser alcançado por Deus do que você tentar alcançar Deus. Então aqui, esses religiosos, eles combatiam Jesus, por quê? Porque Jesus era Deus alcançando o homem. Jesus era Deus, a palavra de Deus personificada, ou seja, a palavra de Deus através de Jesus, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os oprimidos, perdoando e regenerando os pecadores, transformando os pecadores. E era tudo o que os fariseus diziam ser, mas não eram nada daquilo. Eles eram aqueles que Jesus chamava de hipócritas. O hipócrita é o ator, o artista, é aquele que representa um personagem. O ator de cinema, de televisão, de novela é um hipócrita. Não porque ele é maldoso, vamos dizer assim, mas é porque ele faz um personagem, ele não é nada daquilo que ele representa. O pastor Jaime conta que tinha uma atriz que ela fez um personagem de uma mulher má, de uma vilã, mas ela fez tão bem feito, mas tão bem feito, que ela foi em São Paulo no mercado fazer compra, disse que uma senhora chegou, foi para cima dela. Você é má, você é muito má. Ô mulher ruim. Ele falou, dona, estou entendendo o que o senhor está falando. Eu vejo a sua maldade. Eu falei assim, não, mas o que a senhora está dizendo? Não, eu assisto, eu vejo quão ruim você falou, dona, só me perdoe, aquele é um personagem. Eu não sou aquela pessoa. Quer dizer, mas ela representou tão bem aquele personagem que ela já
a pessoa não soube desassociar o personagem da pessoa da vida real. Né? Então Jesus falava assim, olha, vocês são hipócritas para esses homens aqui. Por quê? Porque Deus conhece não apenas, né, a casca, né, que é o lado externo, mas Deus conhece os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, Jesus vê muito mais do que quem eu sou por fora, que eu mostro ser, mas Ele sabe realmente quem eu sou, não quem eu aparento ser. Então, Jesus sabe quem você é. Ele sabe, Ele vê além das aparências. Né? Tanto é que quando foi para ser ungido o novo rei de Israel, depois de Saul ter perdido a bênção, né? Deus falou para Samuel, o profeta, ó, pega o vidro de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, lá em Belém, né? E você vai ungir o novo rei de Israel, da casa de Jessé. Tá bom. Pegou e foi. E estava tudo preparado, a mesa, o Jessé, os filhos deles, aparentemente todos ali. E quando Samuel vê o Abinadab, que era o filho mais velho, ele fala no coração, eis que está perante o Senhor o seu ungido. E ele falou, é isso aí. Por quê? Porque ele é forte, formoso, ele tem uma boa aparência. E quando ele se preparava para ungir, Deus falou assim, olha, não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque Deus não vê o homem como o homem o vê. Pois o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então, o Samuel, você vê que até ele, o profeta Samuel, o homem de Deus, por impulso, ele quase ungiu quem não era para ungir. Ele considerou santo e perfeito aquele que não era. Deus falou, opa, não olhe para a aparência. Nem para a sua formosura, nem para a sua estatura, nem para o que ele aparenta ser, porque o homem olha para a aparência e Deus olha para o... Então, quem você está disposto a chamar a atenção? É Deus? Então, agora, se você estiver disposto a chamar a atenção de alguém para escolher você, né? Ah, pastor, eu quero arrumar um namorado. Um namorado, para casar mesmo, de verdade, coisa séria. Então, o homem olha, já a dica, né? Aparência. Então, toma 10 banhos, corta o cabelo lá no 3 irmãos, um corta, um segura, outro dá risada, mas aparência. Agora, claro, na espiritualidade, Deus olha para o coração. Então, Jesus aqui, ele sabia que os fariseus, os saduceus, eles eram homens hipócritas. Então, eles faziam-se, né, de um personagem de Deus. A roupa deles até, eles eram aquela aparência de piedade, de religiosidade, mas Jesus sabia que o coração deles era mau. Que Jesus veio justamente para confrontar a hipocrisia dos religiosos. Então, Jesus era uma ameaça para eles. Quem vive da aparência da fé e não verdadeiramente da fé, quando vem alguém e mostra a fé, que vive a fé, ou ele vai dizer, então eu estou fazendo tudo errado, então eu vou passar a fazer assim, que é assim que é o verdadeiro, assim que funciona. Ou ele vai dizer assim, não, mas isso aí vai me obrigar a mudar, então eu não concordo, eu não gosto dele, então. Então, eles não gostavam de Jesus, eles perseguiam a Jesus, né? Eles criavam armadilhas para que Jesus pudesse tropeçar. Aí Jesus, então, é interrogado por eles, do 37, diz assim, no 36, né, eles dizem, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual o maior mandamento? Você sabe qual é o maior mandamento?
Qual que é o maior mandamento? Da lei. Qual é? Amar a Deus sobre todas. Certo? Então eles perguntaram, qual é o maior mandamento, grande, né, da lei? E eles já estavam preparados para dar essa resposta. Olha, nós amamos a Deus tanto, mas tanto, mas tanto, que nós damos dízimo e oferta. A Bíblia fala que eles davam dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Eles davam dízimo até da hortaliça que eles plantavam no quintal de casa. Eles eram religiosos, oravam horas e horas e horas. Mas a intenção deles não era agradar a Deus, adorar a Deus, mas era atrair aplausos. Né? Era ser, né, olhado como santo. Tanto é que esses homens, uma dessas religiões aí, eles tinham um sino, que quando eles passavam, eles ficavam assim, blim, 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 blim. Ah, o homem de Deus está passando. Olha lá, ao servo de Deus. Porque aí eles ouviam o sino tocar. Por isso que lá em 1 Coríntios 13, do 1 em diante, o apóstolo Paulo fala, até o Renato Russo, né, do cantor, ele criou essa música, ainda que eu falasse a língua dos homens. Você não está... A música não está cantando no seu ouvido, não, né? Ainda, né? Olha lá, hein? Está amarrado. Lê a Bíblia, hein? Olha assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Seria como metal que soa ou como sino que retine. Por quê? Qual é a referência do sino? Né? Porque o sino ele faz barulho, mas por dentro ele é oco. Ele não tem nada dentro, ele só faz barulho. Então ele fez a referência a esses homens que, quando eles passavam, uns tocavam sino, igual aquelas cabras lá, né, que o pessoal cria, que tem o sino no pescoço. Passava, blim, 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 blim. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, viu que eles queriam aplauso, chamaram a atenção. Assim também, como eu falei hoje nos cultos anteriores. Você vê que tem muito ministério de louvor, por exemplo, que se levanta assim, com aquela, né? Aquela tanta rapidez e ao mesmo tempo se acende com rapidez e desaparece também. Que você não lembra nem mais as canções, você esquece a canção, mas foi tão cantada. Talvez, em alguns casos, é justamente isso. Que é se manter com o objetivo de ser um instrumento de Deus e não ser objeto de adoração. Porque senão o altar ele vira palco. E o perigo é esse, quando o altar vira palco. Tanto daquele que canta, quanto daquele que prega. Porque daí você prega e fala assim, ó, pastor, a sua palavra, não é nem a palavra de Deus mais, né? A pessoa fala a sua palavra, a sua oração, a sua música, a sua não sei o quê. Não. Mas se a pessoa não vigiar, ela toma a glória de Deus para si. E a Bíblia diz que o homem cai na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Tentar roubar a glória de Deus para si. Não foi o que o diabo fez? Ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então, aqui Jesus falou, olha, você quer saber qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Aí eles devem ter dado risada. Então não tem ninguém como nós, porque nós amamos a Deus. Nós somos tão religiosos, mas tão religiosos que a gente vem na igreja toda segunda, quarta, sexta, domingo. Chega cedo, é o primeiro a chegar, o último a sair, canta louvor, dizima, oferta, não é? Nós fazemos tudo. E tem casos que a gente fala assim, Deus, mas não entendo, por que essa pessoa não é abençoada? Parece que Deus é até obrigado a abençoar.
Que afinal de contas a pessoa faz tudo o que diz respeito à parte mecânica, à parte prática. Mas aqui Jesus fala assim, olha, vocês devem amar a Deus, mas como? De todo o seu coração. Empregar o seu coração por inteiro no que você está fazendo. Se você cantar e não for de coração, Deus não recebe. Se você, pregar, mas não for por inspiração, por direção de Deus, não adianta nada. Não adianta. Você pode vir na igreja toda, você pode morar dentro da igreja. Não adianta nada. Eu soube de gente que morava na igreja e caiu no pecado. Pior do que aquele que estava lá fora, que nunca pôs o pé numa igreja. Quer dizer nada. Então Jesus falou, ame a Deus dedicando a Ele todo o seu, não dividindo o seu coração. Procure fazer com que o seu coração seja inteiro para Deus. Inteiro. Não divida com nada. Nem com mágoa, com ódio, com ressentimento, com soberba, com arrogância, com tristeza, com qualquer outra coisa que Deus condene. Ouça o que Deus fala com você. Tá bom? Eu posso dar uma série de exemplos aqui, mas o melhor é aquele que Deus fala, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. É o que Deus fala. Melhor é beber da fonte, irmão. Né? Quando era criança, a gente ia buscar água na bica. Quem sabe o que é bica? Quem já foi buscar água na bica? Quem ainda vai? Vai buscar água na bica, né, irmão? Né? Geladinha. Quem mais vai buscar água na bica aí? Aí ninguém? O problema é que quando era criança, era mais novo, né? Qual que era a desculpa dos mais velhos? Vai você que é mais novo. Ficava bravo, rapaz. Falando, um dia vai aparecer um moleque mais novo que eu, ele vai ver. Vou mandar ele buscar, que ele é mais novo. Aí trazia água da bica, geladinha, limpinha, água pura. E eu sei que tem um rio, né, que pega da mina, da bica, né, e vai descendo assim. E no meio do caminho tem o lugar onde o cavalo deita, onde o cavalo faz as necessidades. Onde a vaca, né? A vaca bebe a água, mas ela faz a necessidade na mesma água que ela bebe. Ai, pastor, está amarrado, credo. Mas às vezes espiritualmente a pessoa é assim também. Ao invés dela buscar direto da fonte, ela prefere beber. Eu falo assim, o celular não trouxe. É bênção ou maldição, irmão, porque ali você pode se tornar um preguiçoso espiritual de não querer buscar da fonte. Você quer beber de que alguém buscou. Isso é perigoso. Porque aquilo ali pode ser que é uma coisa que já é direcionada. Não é? É bom para o outro, mas não é o que Deus quer para mim. Entende ou não? É uma água que já tem certas coisas que não vai fazer bem, pelo contrário, vai fazer mal para mim. Então aqui Jesus falou, olha, dedique a Deus o teu coração. Vai a Ele. Porque se você amar a Deus, dedicar-se a Deus, pode vir alguém e falar, rapaz, você ficou sabendo o que o fulano fez? Ah, ele pecou e caiu. Você vai dizer, olha, Deus tem misericórdia dele, mas a minha fé está intacta. Eu não vou me contaminar porque o outro fez ou deixou de fazer. Amém? Porque você sabe quem é Deus e você sabe o que Deus tem para você. Então, por isso que Jesus falou, dedique a Ele o seu coração. Passe tempo com Deus, porque Deus não vai ser um estranho para você. Ele vai ser o seu amigo. Você vai conhecer a Deus não porque alguém falou dele, mas porque você andou com Ele. A Bíblia não diz, aquele que diz estar nele, também deve andar como Ele andou. Ou seja, deve andar com Ele. Amém? Melhor do que alguém buscar água na bica para você, e você ir lá na bica pegar água. Dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Às vezes chovia, você tem que descer, escorregava, caía, enchia de barro, mas trazia
a botija, a moringa, cheia de água limpa. Amém? Se você for a Deus, dedicar tempo, esforço, vencer a si mesmo, para amar a Deus. Não, isso aqui é a minha dedicação a Deus. A minha dedicação. Pode ter certeza. Você vai cumprir o maior mandamento. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Tudo. Pastor, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo o que eu tenho. Mas eu amo a Deus sobre tudo isso. Porque Deus pode me dar um marido, pode me dar uma esposa, pode me dar um emprego, mas o emprego não pode me dar Deus. Muita gente distorce, né? Ama mais o emprego do que a Deus. Só que o emprego não pode dar Deus para ele. Certo ou não? Por mais que você trabalhe e ganhe dinheiro, mas aquele dinheiro não vai te salvar. Mas Deus pode dar tudo o que você precisa. E além disso, a salvação. Amém? Então, ame a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma. O que é amar a Deus com a alma? A alma é o eu interior, é quem eu sou, é quem eu verdadeiramente sou. Porque eu posso ser um personagem para você. A resposta de Jesus era uma paulada para os fariseus e saduceus. Por quê? Porque era justamente o que eles não eram. Em outras palavras, Jesus respondeu uma pergunta dizendo, olha, vocês querem mesmo saber como que se deve amar a Deus? Ame a Deus de todo o coração. Não igual a vocês, em outras palavras, Jesus está falando para eles, vocês, eu conheço o coração de vocês. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que eles arrazoavam em seus corações. O que é arrazoar no coração? É ficar assim, se Jesus soubesse quem é esse homem, esse ladrão, esse avarento, ele nem sequer falava com ele, quanto menos comer, sentar à mesa, com esse homem imundo, com esse inimigo da nação. Aí Jesus conhecia o pensamento e de repente do nada Jesus falava assim, havia uma mulher, parábola, né? Havia uma mulher que ela tinha 10 moedas, 10 dracmas. Dracma é uma moeda grega que é o pagamento de um dia de trabalho. E essa mulher contou as dracmas lá, ela percebeu que tinha perdido uma. Falou, tem 9. Era 10. E de repente ela começa a procurar a dracma, e ela acende a candeia, ela acende a luz, ela varre a casa e busca diligentemente até encontrar. E quando encontra, fica tão feliz que ela chama as amigas para celebrar. Talvez a alegria era tão grande na celebração que ela gastou as outras 9 para comemorar aquela uma que ela achou. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Jesus estava sem ofender, para que eles entendessem, para que eles pegassem no ar. Jesus estava dizendo assim, olha, Deus é assim. É assim que é o amor de Deus. Vocês estão pensando, na mente de vocês, Jesus estava dizendo, vocês estão dizendo que amam a Deus, mas vocês não amam o que Deus ama. O verdadeiro amor é esse, amar o que Deus ama. Deus ama o Zaqueu. Tanto que depois que Zaqueu se arrependeu, Jesus falou assim, este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem, ele está falando de si mesmo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele falou, eu vim para isso, para salvar. Então nisso Jesus falou assim, olha, eu estou lendo o pensamento de vocês, o coração de vocês, eu consigo enxergar o coração de vocês. Eu sei que vocês aparentam com a vestimenta, com o chocalho, né? Com as orações, com os jejuns intermináveis, com as ofertas que vocês entregam no ofertório. Tanto é que quando Jesus viu que os fariseus jogavam sacos e sacos de dinheiro no ofertório,
E aí ele observou uma viúva que deu 2 moedas, que era o pagamento do trabalho dela. Aí Jesus chega e pergunta assim: na opinião de vocês, quem ofertou a melhor oferta? Qualquer um dizia assim: os que jogavam sacos e sacos de dinheiro. Não é? Todo ser humano pensa assim: quem fez mais? Quem deu 2 moedas ou quem jogou um saco de moeda? Na visão de Jesus, ela fez mais porque ela não fez a maior quantidade, mas ela fez melhor. Ela fez de todo o seu, porque eles davam sobras e ela deu tudo que ela tinha. Entende ou não? Então, quem faz melhor? Aquele que ele ora quando sobra tempo ou aquele que faz um tempo para orar? O que você me diz? É aquele que diz: olha, eu vou fazer menos tempo de almoço, menos tempo de café, para eu poder ir mais cedo para a igreja. Entendeu? Quem fez melhor? Então Jesus estava dizendo aqui: ame a Deus de todo o seu coração, com a sua alma. Que não adianta amar a Deus da boca para fora, porque Deus não vê igual o homem. Deus sabe quem eu sou pós-igreja. Deus sabe quem você é pós-igreja. Acabou o culto aqui, Deus sabe. Eu já falei, tem casos de irmãos, não aqui, mas em outros lugares, que eu estava no estacionamento da igreja, o irmão estava arrumando briga com outro irmão depois da Santa Ceia. Por quê? Porque o irmão pediu oração, estava precisando muito, estava com um problema sério. E aí eu orei, ele demorou uns 10 minutinhos mais para ir embora. E aí eu, coincidentemente, eu fui no estacionamento, ungi o carro de uma pessoa. Aí a irmã: pastor, vem cá, fala com esse homem aqui. Esse é pastor, juiz de paz, né? Tudo, né? Então, o pessoal pensa que pastor é só pregar. Não, às vezes você tem que separar, briga, né? Fazer tudo. Mas por que foi, irmão? Olha, esse homem, meu irmão está lá. Ah, porque o irmão estava aí, trancou o carro dele, né? E ele ficou bravo. Eu falei: olha, irmão, perdoa aí, talvez até eu fui o responsável por ter demorado mais. Mas, irmão, vai saber se não é o livramento de Deus você ter demorado um pouquinho mais. Lembra da senhora de Franca que o pastor contou? O pastor Jamilton contou que há muitos anos atrás uma senhora, e tem sempre disso, né, pessoal? Aí o pastor: vou atendendo. Na hora que ele desceu, a irmã tinha umas 20 pessoas, ela cortou a fila de todo mundo. Pastor, eu peço que o senhor me atenda, porque eu preciso ir embora logo. Aí o pastor falou assim: irmã, a senhora senta aí e aguarda, como todo mundo. Foi grosso com ela. Mas era um agir de Deus. Eu não vou atender a senhora na frente de todo mundo, não. A senhora está na última, a senhora espera todo mundo e eu atendo a senhora no tempo certo. Mas ela ficou brava, xingou, até palavrão dentro da igreja. Saiu, atravessou a rua, o carro atropelou, matou ela. Ela morreu. E se ela tivesse esperado mais algum tempinho, será que ela teria sido morta, atropelada aquele dia? Certamente. Acredito que não. Então aqui Jesus falou: olha, ame a Deus com a tua alma. Que a sua alma às vezes pode ser atormentada pela intolerância, pelo nervosismo, por outras coisas, uma série de coisas. Nossa alma, ela é bombardeada, irmão. Mas o bom mesmo, a Bíblia diz que a ansiedade abate o coração do homem. Mas uma boa palavra o alegra. De onde vem a boa palavra? De Deus. Você vai ouvir Deus sempre botando você para cima. Deus sempre levando você ao mais alto nível de comunhão. Mas às vezes a gente não quer ouvir isso, a gente quer ouvir as desgraças que estão acontecendo no mundo. É um compilado de tudo que acontece, que não presta. E a gente começa então a tomar partido, a segregação, né? O diabo faz isso, né? Dividir para conquistar. Então ele coloca a questão racial, né? Um contra o outro. Como o missionário fala, a questão climática, a questão de continente, tudo, né?
não há problema nenhum. Mas o diabo quer segregar. A Bíblia diz, onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E onde tem divisão? É terreno fértil para o diabo. Então o diabo coloca. É rico contra pobre, pobre contra rico, patrão contra empregado, empregado contra patrão, irmão contra irmão. Até igreja mesmo, sabia? Você coloca um negócio lá da palavra de Deus, a pessoa fala, não, vou pegar isso aí para reflexão, então vou meditar, vou pôr à prova. Se é de Deus, amém. Se não é de Deus, eu descarto. Não! Aí começa o apedrejamento virtual, agora não é mais apedrejamento literal. Tem ainda no Oriente Médio, tem muito disso ainda, mas é o virtual. E às vezes é de quem? Irmão contra? Mas às vezes o diabo coloca na cabeça da pessoa. Ame a Deus com a tua alma. Deus, eu vou fazer o bem, eu vou unir, ao invés de separar, ao invés de dividir. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou unir. Eu fiz uma representaçãozinha assim, eu peguei o Amaro e o Tainã. Falei só, Tainã, dá uma surra no Amaro. Aí o Tainã falou assim, pode mesmo, pastor? Não, é brincadeira, tá? Aí o Tainã deu um soquinho, um chutinho nele assim. Aí eu falei assim, Tainã, agora eu vou bater em você porque você bateu nele. O ódio do bem, né? Quer dizer, mas por que você está batendo? Não, eu estou batendo nele porque ele bateu no outro. Um abismo chama outro? Um abismo. Quem quer isso? Deus ou o diabo? Ah, meu Deus, com a sua alma. Claro, se a pessoa fez algo contra a lei, ela vai vai sofrer o rigor da lei, sim ou não? Dura lex, segue lex. A lei é dura, mas ela tem que ser obedecida, seguida. Cada um, independente de qualquer coisa. Não é? Mas voltando aqui. Ame ao Senhor, o teu Deus, com toda a sua alma. Toda a sua alma. Porque a minha alma, ela não pode ter duas características, né? O missionário fala que ele foi fazer uma visita para uma senhora que era da igreja. E aí ele foi lá, ô irmã, tal, Deus vai operar, começou a pregar. De repente, na época do telefone com fio, né? Onde só tinha o telefone com fio. Aí, liga lá na casa da senhora, o telefone toca, o filho dela assim, mãe, é a fulana. Ela, Deus me livre, essa mulher é chata. Misericórdia. Mulher chata. O que ela quer comigo agora? Está vendo que eu estou com visita? Fala que eu não estou. A missionária falou, não, você não está? Você está aqui, mentira. Aí ela foi. Ô mãe, eu falei para ela que a senhora já está aqui. E ela quer falar com a senhora urgente. Deus me livre, mulher chata. E falou mal. Tá bom, vai. Ô, só missionário, espera um pouquinho que eu já volto. Mas, irmão, na hora que ela catou o telefone, ela, ui, amiga, que saudade de você. Nossa, olha, você não morre cedo. Estava acabando de falar de você agora. Não é? Então, a alma dela era dobre, né? Quer dizer, aquela alma que tinha algo no coração ruim, mas quando ela se apresentou, a amiga dela, ela mostrou que o missionário olhou e falou assim, olha, a gente tem que orar mais, viu? Tem que ensinar mais, pedir a Deus mais sabedoria, porque se essa irmã da Igreja da Graça, então, olha, precisamos consagrar mais. Mas isso acontece muito, irmão. Talvez comigo, com você. Não é verdade? Você não conhece, nunca viu um caso assim? Né? Porque a alma, a gente ama a Deus da boca para fora, com a aparência, né? A gente fica lá, oh Deus, tu és tudo para mim, mas na hora que a gente tem que amar a Deus com a alma, Jesus falou assim, fariseus, saduceus, eu sei quem vocês são de verdade. Então não adianta fazer um personagem, né? E no final ele fala, de todo o teu pensamento, porque Deus conhece o pensamento e as intenções do nosso, Deus sabe o teu pensamento, sabe o que você está pensando agora.
E geralmente, agora não dá para ver por causa da máscara, né? Mas geralmente é aquela pessoa que ela fica de boca aberta, aquela que está viajando na maionese, né? Ela está assim, ó. Duvido se você não fez assim agora. Eu falo para minha esposa que agora com a máscara, tem gente que fica assim, ó. Com a máscara, né? Sabe, dá para saber que a máscara baixando e você fica assim, ó. Cuidado para você não ficar com tique, hein? Então a pessoa fica lá, o corpo está na igreja, mas o pensamento está lá. Ai, será que o seu Zé vai deixar 1 quilo de costela para mim, Jesus? Que ele faz uma costela tão boa domingo. Se o pastor demorar mais 5 minutos, acho que dá tempo. Será que dá tempo? Não sei, eu vou mandar um WhatsApp para ele agora. Aquela costela é tão boa. Entendeu? E o pastor está pregando e você está lá assim, ó. Aí eu falo, meu Deus, mas eu vou tanto na igreja. Você não está, o teu pensamento não está, o teu corpo está aqui. Né? Quer dizer, então ele estava ali, não estava? Eu achei engraçado, uma pessoa colocou, acho que foi até a esposa do Cleito, que ela coloca um negocinho engraçado às vezes na internet, que a senhora falou assim, ai, meus filhos cresceram na igreja. Então ela se gabava de dizer que os filhos cresceram na igreja. Mas os filhos dela sentados na frente, na primeira fileira da igreja, assim, ó. Os 3 dormindo. Então ela se gabava, meu filho cresceu na igreja. Eu tenho orgulho de dizer que meus filhos cresceram, nascido e criado, né? Na roça fala muito isso, né? Nascido e criado. Mas como que estava na igreja? Dormindo. Então Jesus falou, olha, o teu pensamento não ama a Deus. O pessoal brincava, jovem, né, o juiz às vezes precisa aumentar, né? Falar, não, eu sou um adorador. Ah, é, irmão? É, eu adoro dormir, adoro comer, adoro jogar videogame. Então, aqui ele está dizendo, teu pensamento, traz o teu pensamento quando você vier para a igreja. Né? Amém, pessoal? Mas eu digo, não é só aqui não, onde você estiver. Quando você estiver na rua, de repente aparecer um homem, e o diabo fala, olha que homem bonito, olha, deseja ele. Aí fala, não, mas ninguém está sabendo. Não tem problema, Deus vê o pensamento. Amém? Olha que mulher bonita. Deus abençoe. A beleza tem que ser exaltada, né? Digna de louvor a mulher, né? Pela sua beleza, mas não só por aquilo que ela mostra aparente, mas por ser uma mulher de Deus. Mas não é para o meu bico. É filha de alguém, é irmã de alguém, é esposa de alguém. Certo? É assim. Ah, mas no teu pensamento vale tudo. Não, não vale tudo não, irmão. Na lei dos homens, você não é condenado se você pensar em matar alguém, por exemplo. Eu estou pensando em fazer mal para alguém. Você não vai ser preso porque você pensou em cometer um crime. Mas se você executar o crime, aí você vai ser penalizado. Só que na lei de Deus é diferente. Vai ser julgado até os nossos pensamentos. Amém? Por isso que eu tenho que amar a Deus com o meu pensamento. Deus está amarrado em nome de Jesus. Tem um amigo meu, acho que ele passa umas lutas assim, porque toda hora ele fica assim, está amarrado. Parece até doido. É sério mesmo. Mas eu respeito por ser um homem de Deus. Ele luta para ser um homem de Deus. É como Paulo ele fala, eu esmurro ao meu corpo para subjugá-lo. Passa uma mulher assim que ele acha bonita, formosa, ele está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Ele está lutando contra si mesmo. O que é melhor? Aquele que fala, está amarrado, ou ficar assim, né? Porque a expressão fala, não fala? Fala ou não fala? Fala, né? Aquela expressão, né? Ou então? Agora mesmo mostraram um negócio para mim que eu fiz assim. Na cara de eu já falei para não fazer isso.
Então aqui Jesus falou, ó, ame com o teu pensamento. Jesus falou assim, ó, saduceu, fariseu, você acha que eu não sei o que você está pensando agora, não? Você está pensando em ligar para o seu Zé agora para comprar 1 quilo de costela, né? Pastor, divina revelação. Deus sabe, não, mas Deus sabe. Deus sabe que você está pensando, olha, o pastor fala, sendo usado por Deus para me abrir os olhos. Ou então você está falando, não, esse pastor está falando, não tem nada a ver, não. Ele não sabe da minha vida. Não é? Ele não me conhece. Tinha um homem que falava mal da sogra, ele falava assim, ele não conhece a véia. Né? Ele não conhece. Ele não sabe da minha vida, não sabe da minha história, mas Deus sabe. Deus sabe da minha história. Deus sabe da tua história. E ele diz aqui, segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os... Olha que coisa séria. Então Jesus falou, o semelhante, o segundo, mas que é semelhante, é quase ali, ó, pareio, é amar o teu próximo. Em outros evangelhos, em seguida eles perguntam, mas e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola para ilustrar quem é o próximo, que é a parábola do bom samaritano, que passou o sacerdote, viu o homem caído lá, machucado, ele fingiu que não era com ele e saiu fora. Passou o levita, olhou, fingiu que não era com ele. Passou o samaritano que não se dava bem com os judeus. Judeus e samaritanos era igual, tem uma rincha. Mas ele olhou e falou assim, olha, mas e se fosse eu que tivesse caído, precisando de ajuda? Eu não ia querer que alguém me ajudasse? Então foi lá, deixou a religião de lado, falou assim, olha, não importa se ele é macumbeiro, não importa se ele é rico, se ele é pobre, não importa nada. Ele está precisando de ajuda, vou ajudar. Aí Jesus falou assim, ó, quem foi o próximo daquele homem? Foi o sacerdote, o levita, ou foi o samaritano? Aquele que fez o bem. Então Jesus falou, então faça o mesmo. Agora você sabe o que é o certo e o errado? Faça o certo. Faça isso. Então ele diz, o segundo é, ame ao teu próximo. Quem é o próximo? É aquele que eu posso ajudar. Tenho à disposição. Ame como a ti mesmo. Faça como se você desejasse que fizessem para você. Né? Como você gostaria que fizessem. Amém? Faça. É aquele que Deus coloca no teu caminho. Talvez é aquele mala sem alça que fica lá no teu trabalho, lá te perturbando. Na verdade, não é uma perturbação, é um grito de socorro. Mas é igual uma parábola. Ele não está dizendo, me ajude, ore por mim. Você não é de Deus? Então ora para mim. Ele está pegando no teu pé, para você olhar o que Jesus falou. Orai por aqueles que te perseguem e te... Talvez a bênção dele está na tua mão. E a tua bênção está na mão dele. Amém? Destes 2 dependem toda a lei. Ou seja, tem muitas outras coisas que se você não cumprir esses primeiros 2, as outras você não vai conseguir cumprir. Se você não amar a Deus, não adianta você dar oferta. Se você não amar o teu próximo, a Bíblia fala, quando fores ofertar, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, não entregue a oferta. Vai, acerta com o seu irmão primeiro e depois entrega a oferta, que aí Deus vai receber. É por isso que tem gente ofertando, e a oferta não está sendo multiplicada. Mas se eu oferto, a Bíblia diz que se eu ofertar, Deus multiplica. Mas a Bíblia também diz que se você tiver algo contra o seu irmão, você não pode entregar a oferta primeiro, sem antes se acertar. A Bíblia não diz só uma coisa, ela diz todas as coisas que são necessárias. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo coração, de toda alma e de todo o teu. E o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Destes 2 dependem toda a lei
e os profetas. Tudo que a lei diz, tudo que os profetas profetizaram, depende desses dois. Deus fale mais conosco. Põe a mão no coração, sentado mesmo, e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus,